Você já ouviu falar que quanto mais fresca e natural, melhor a refeição? É o que a dieta à base de alimentos vivos defende ao utilizar de comida crua. E quem vai explicar como essa alimentação funciona é a nutricionista Yolanda Lage. Bom dia, Yolanda. Bom dia, Sara. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço. Yolanda, fala pra gente então sobre essa alimentação crua, né? E que nos faz muito bem. A alimentação viva, ela veio com mais força na década de 90 e inicialmente ela foi muito usada como cura de algumas doenças, como por exemplo câncer ou outras doenças degenerativas. E hoje a gente já vê ela como um estilo de vida. Sim. Então tem até um pouco uma diferença na nomenclatura. Então, antes falava muito do crudivorismo e agora a gente usa o nome de alimentação viva. Alimentação viva, legal. Isso. Aí é porque a alimentação viva, ela envolve todo um processo, Sim. né? Então, desde a semente até o alimento no seu corpo, a gente precisa que ele traga vida. Sim. Então, envolve todo o processo de plantio, então não ser uma semente modificada, envolve o uso dos agrotóxicos, a saúde do agricultor, o transporte. Sim. Então, pensar todo, né, nessa cadeia. Então, a gente divide mais ou menos a valorização de 2 trajetos, Sim. que seria da semente à mesa, né, como eu acabei de falar, e do alimento na refeição no nosso corpo. Então, ele consegue trazer uma energia vital. Então, a gente usa mais alimentos frescos, então que tem um tempo de geladeira menor, né, um armazenamento menor. Então, isso faz com que o nosso corpo consiga absorver um pouco da energia vital. E isso é fundamental para o equilíbrio e para a saúde. Sim. Então, vamos ver alguns alimentos ali que fazem bem, né? Porque às vezes a pessoa, os alimentos chegam ali, já quer fazer, cozinhar aquela coisa toda, e esquece ali talvez das proteínas, tantas coisas ricas, né? Que ela pode comer ali sem fazer o preparo, né? E às vezes as pessoas também têm uma dificuldade porque acham que é tudo muito difícil, Sim. né? Assim, falam, não, isso não tem como eu inserir um ou outro alimento vivo na minha rotina, acha que está muito distante. Sim. Então, a nossa proposta aqui é mostrar que é possível, né? Então, aqui, por exemplo, a gente tem algumas castanhas. Sim. Né? A gente tem a amêndoa californiana e a macadâmia. Sim. E aí, a macadâmia, né, que é essa aqui, ela foi colocada em água e aí ela ficou de molho. Né? Então, pegou a castanha, colocou em água. Sim. Cerca de 8 a 12 horas. Aí depois descarta essa água, né? E bate com uma nova água no liquidificador. Então, a gente tem uma bebida vegetal, que é essa aqui, que foi feita com a macadâmia. E é interessante porque ela pode ser tomada como se fosse, né, entre aspas, um leite, ou pode servir de base culinária para outros pratos, como, por exemplo, um molho, né, uma outra coisa. E aproveitar, né? Isso. Aí, quando a gente bateu no liquidificador, é uma coisa que a gente usa muito na alimentação viva, que é o voal, também chamado de panela furada. Sim. Então, bateu as castanhas em água e aí coa aqui, né, para poder deixar o leite. E aí, o que a gente pega aqui dentro do voal, que a gente também pode chamar de queijelim, né? E a gente usa para poder temperar. Legal. Então, isso pode usar para temperar salada, para você passar num pão no lugar de uma manteiga, uma coisa assim. Olha que interessante. Né? Muito legal. E aí, outra coisa que a gente tenta muito na culinária viva é trazer a natureza para a cozinha, né? Então, por exemplo, aqui é um vasinho que a gente sempre orienta muitos pacientes para poder colocar na cozinha, né? Então, esse queijelim também foi temperado com essa salsa. Olha! Então, poucas coisas que você consegue inserir vivo na sua alimentação já traz grande diferença. Então, você usar um temperinho assim, fresco, ao invés de usar um desidratado, que às vezes ele já saiu da natureza tem muito tempo, né? E ele já passou por vários processos que não agrada tanto o seu corpo. Sim. E, Yolanda, e quais benefícios essa alimentação traz para o nosso corpo? Ó, são vários benefícios, né? Mas um dos que a gente mais tem documentado, né, cientificamente, é a ação dessa energia vital, né, no nosso corpo. Sim. Então, isso tem uma relação com a menor ocorrência de doenças crônicas, como, por exemplo, obesidade, câncer, né? Essa questão da temperatura também, de não aquecer muito o alimento,
tem uma relação com a manutenção das vitaminas e dos minerais. Sim. Então, você aproveita mais aquilo que tem na natureza. Sim, né? entendi. Então, já tem vários estudos que eles mostram alguns alimentos que foram energizados ou alguns alimentos que eles têm um tempo de colheita menor, têm um tempo de armazenamento menor, né? Da colheita vai direto para a mesa. E a biodisponibilidade dele de nutrientes é diferente, né? Então, assim, se você quer consumir algo, por exemplo, igual, né, aqui uma mexerica, que tem uma vitamina C. Sim. Mas, às vezes, ela já saiu da natureza tem tanto tempo, sofreu tanto com transporte, com armazenamento, que quando ela chega no seu organismo, nas suas células, ela já perdeu muita coisa. Perdeu os nutrientes necessários, né? E, Yolanda, deixa eu te perguntar, na hora ali talvez do preparo, então, nenhum alimento pode ser cozido ou tem alimentos que podem ser sim? Aí, quando a gente fala da alimentação viva, usa mais a mornar o alimento, que seria uma temperatura em torno de 40 até 42 graus, assim. Mas a gente tem uma proximidade muito grande dessa filosofia da alimentação viva com uma alimentação à base de plantas. Então, geralmente, a gente, ao longo da vida, tenta conjugar essas duas filosofias. Sim. Então, por que não um dia comer um feijão cozido, um grão de bico cozido, né? Então, assim, tendo a alimentação à base de plantas, Sim. algumas coisas são cozidas. Quando você pensa da alimentação viva, seria mais esse que a gente chama de amornar, né? Entendi. Muito bacana. Esse daqui é um chá, um suco? Esse aqui é a kombucha, né? Uma das características dos alimentos vivos é a fermentação. Sim. Então, essa kombucha, ela é um chá, né, que é fermentado. Sim. E ele é muito interessante porque ele consegue ter uma quantidade muito boa de antioxidantes, então que ajuda, né, o nosso corpo a estar sempre forte, vivo. E essa fermentação, ela é feita com bactérias e leveduras. Olha. E hoje a gente já sabe que essas bactérias têm uma relação muito grande com o nosso organismo, né? Sim. Então, o nosso intestino, por exemplo, que abriga grande parte da nossa microbiota, ele faz várias regulações. Então, por exemplo, tem estudos mostrando o consumo de kombucha associado ao tratamento de depressão. Porque tem uma regulação desses micro-organismos que aumenta a produção de serotonina, que é um neurotransmissor muito importante nessa questão do humor, né, da alegria. Então, é um bom exemplo de alimento fermentado que a gente consegue inserir na alimentação com grandes benefícios. E é fácil de fazer, né? De preparar. Pequenos preparos ali já fazem uma grande diferença na nossa alimentação, né? Sim. Yolanda, muito obrigada pelas dicas, viu? Eu que agradeço. Então, gente, agora nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.